Bom dia, queridos e amados irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós estamos começando mais um programa com a palavra, aqui através da TV Evangelizar. Estamos chegando na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre. Que a paz do nosso Salvador, que se encarnou em Belém, chegue no seu coração e na sua vida. E nós estamos hoje na quinta-feira, dia 28 de dezembro, quinta-feira eucarística. Eucaristia significa ação de graças. São muitos os benefícios que Deus concedeu a todos nós durante este ano de 2023. E assim como a Eucaristia significa ação de graças, elevar até Deus a nossa oração, agradecendo ao Senhor por todos os seus benefícios, nós somos convidados também nesta manhã a fazer um recorrido de todo este ano de 2023, da nossa história, da ação de Deus na nossa vida durante este ano de 2023 e agradecer a Deus pelos inúmeros benefícios que derramou sobre nós, pelas dificuldades que nós conseguimos superar, pelas bênçãos que Deus continuamente colocou na nossa vida, na nossa família. Vamos agradecer, recordando aquilo que nos diz as Sagradas Escrituras, através do apóstolo São Paulo. Em tudo dai graças, junto com a Eucaristia, que é a maior ação de graças do Cristo ao seu Pai, junto com Jesus Eucarístico, nós também queremos dar graças a Deus, por todos os seus benefícios sobre a nossa vida. Nós estamos no dia 28, falta poucos dias, falta poucas horas, para que entremos em um novo ciclo, em um novo ano. E nessas poucas horas, mais do que pedir, vamos agradecer também a Deus. Às vezes nós somos muito prontos para pedir e muitos tardos, muito lerdos para agradecer. Agradeçamos ao Senhor, elevemos os nossos corações, como vai nos dizer o Padre durante a celebração da missa, corações ao alto. Temos os nossos corações levantados até Deus. Elevemos os nossos corações até Deus em ação de graças pelos seus benefícios, em ação de graças por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, pelos benefícios que continuamente derrama sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Te agradecemos porque estás presente também na Santíssima Eucaristia, Eucaristia que nos dá força para seguirmos juntos. Jesus, pão de vida, cada vez que te recebemos na Eucaristia, dás um novo sentido às nossas fragilidades e recorda-nos quão valiosos somos aos teus olhos. Que a participação frequente neste sacramento nos una cada vez mais a ti e nos leve a viver como tu, imitando-te na tua capacidade para deixar-se partir e entregar-se aos irmãos e irmãs, e para responder ao mal com o bem. Que este pão de vida que tu és, Jesus, nos dê a audácia de sair de nós mesmos e de nos aproximarmos amorosamente da fragilidade do outro. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, eu te convido a pegar a palavra de Deus aí aonde quer que você se encontre, seja a palavra física ou a palavra digital, para que você possa entrar junto comigo no texto bíblico do dia de hoje. E nós ainda estamos dentro da oitava do Natal. Lembra que nos programas anteriores eu explicava o que significa a oitava. Como a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja é um dia tão importante, ele não pode ser contido somente em 24 horas, no tempo cronológico. Por isso, a igreja estende a festa do Natal do seu Senhor durante 8 dias, como se esses 8 dias fossem um só, de tamanho mistério que nós estamos celebrando. E dentro da oitava que nós celebramos Santo Estevão Mártir, celebramos João Evangelista, apóstolo evangelista, e nós
estamos celebrando, melhor dizendo, hoje, o Dia dos Santos Inocentes. E é dentro desta dinâmica, dentro desta meditação, dentro desta história dos Santos Inocentes, que nós queremos nos deter no dia de hoje. Por isso, eu te convido a tomar a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 2, no versículo 13. São Mateus, capítulo 2, versículo 13. E o nosso tema de hoje é a esperança de um mundo melhor. Esperança, uma das 3 virtudes teologais que nós recebemos no batismo. O que é isso, virtude teologal? Virtudes que nos aproximam de Deus. Theo do grego para o português, Deus. É aquilo que nos aproxima de Deus. E são virtudes teologais, porque são aquelas que mais estão unidas conosco e com Deus. E que todos nós recebemos o batismo. Quando nós falamos das virtudes teologais, nós temos que retomar o nosso batismo. São virtudes que a igreja nos fala que nos foi dada infusa. O que significa infusa? Nos foi colocado na nossa alma quando nós recebemos o batismo. E as 3 virtudes que foi colocada na alma de todo batizado é a fé, a esperança e o amor. E hoje nós vamos tentar exercitar a virtude da esperança, ter esperança de um mundo melhor. É aquilo que vai dizer o saudoso cardeal Dom Arnes vai dizer, de esperança em esperança. Nunca desanimar, mas sempre ter muita esperança. Cardeal Arnes, inspirado em São Paulo, que vai falar de espécie em espécie, de esperança em esperança para o português. Vamos ler então a palavra de Deus nesta manhã. Leitura do Evangelho de São Mateus. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui diante de uma realidade que aconteceu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho hoje que nós estamos meditando, o evangelista no capítulo 13, vai dizer depois de sua partida. Partida de quem? Depois da partida dos reis magos. Nós vamos celebrar no próximo dia 7 a Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. E celebrando a Epifania, nós vamos entrar na liturgia e vamos ver a visita dos reis magos. Lembrem que foram alguns magos vindos do Oriente que trouxeram presentes ao menino Jesus, reconhecendo a sua divindade, reconhecendo a sua messianidade e reconhecendo também o seu sofrimento. E depois que esses magos partiram, aconteceu que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Esse mesmo anjo já havia aparecido para São José, dizendo que José deveria acolher Maria. Deveria acolher Maria porque aquilo que Maria estava trazendo era fruto do Espírito Santo. Lembrem que quando José fica sabendo da gravidez da Virgem Maria, José fica com um pouco de dúvida, não sabe o que fazer, então toma uma decisão de abandonar a Virgem Maria em segredo. Então, nesse interim, ele tem um sonho e o anjo vai dizer: não, José, não faz isso não, porque o que Maria está portanto é obra do Espírito Santo. E José então acolhe a Virgem Maria. Nesse decorrer em que José acolhe a Virgem Maria, então acontece o que nós sabemos, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E então os magos do Oriente, aqueles que conheciam a astrologia e que conheciam também as profecias messiânicas do povo de Israel, se detêm e veem que a estrela começa a brilhar. E essa estrela então mostrava que o rei dos judeus havia nascido. Mas não era só o rei dos judeus, porque os magos que não eram judeus, não eram do povo judeu, que tinham outras crenças, também reconheciam a realeza desse menino que havia nascido. Esses magos vão até Jerusalém, porque se esperava que o menino nascesse em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde estava a realeza do assim chamado rei Herodes. Os magos se levaram pela estrela e se levaram pela lógica de que o menino estaria no palácio de Herodes. Aconteceu que não. Os magos chegando lá, Herodes pergunta aos magos o que eles foram fazer. Os magos dizem: bom,
nós vimos a estrela no Oriente. E a estrela do Oriente simboliza que o menino nasceu o rei, nasceu o verdadeiro rei. Que, entrando um pouquinho na história, nós vemos que Herodes não é rei legítimo de Jerusalém. Herodes está lá por capricho dos romanos. Então Herodes fica muito temeroso porque diz, poxa vida, o menino não nasceu aqui, nasceu em outro lugar. Então envia os magos para que vão encontrar com o menino e depois contem a ele onde está o menino. Mas contar a Herodes onde estava o menino significa que Herodes queria eliminá-lo, porque o poder de Herodes não podia atingir esse menino. E assim são os poderosos do mundo. Quantos Herodes nos dias de hoje se levantam no nosso mundo? Quantos governos que se inspiram em Herodes, que não defendem a vida, senão que defendem o massacre, senão que defendem a guerra. Herodes ainda continua muito vivo dentro das nossas sociedades. Então o anjo do Senhor anuncia a José e dá ordens a José, porque o anjo do Senhor pede que José agora proteja o menino. Veja que mistério tão grande, meu irmão e minha irmã. O Deus que fez todas as coisas, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, o Deus dos milagres, o Deus, enfim, de tanto poder que nós damos a esse Deus, agora, esse Deus que se encarnou, frágil e já no início da sua vida correndo o perigo de ser morto por um rei louco, correndo o perigo de ser morto pelo poder vigente do mundo naquele tempo. Que horrível! Deus que se encarna, Deus que vem ao nosso meio, e Deus vindo ao nosso meio se encarnando, o que fazem os poderosos do mundo? Os poderosos do mundo querem acabar com Deus, porque se sentem ameaçados pelo poder de Deus. E por isso então nós vamos ver isso, que o anjo vai dizer a José, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. E de fato, Herodes, o que vai fazer? Um rei por inveja e medo, procura um ungido, procura o Cristo para matá-lo. E Jesus encontra inimigos ainda quando é uma criança frágil, e encontrará inimigos durante toda a sua vida. E se não vai ser o poder do Estado que vai o acusar primeiramente, depois, na sua vida pública, o poder religioso acusará Jesus de blasfêmia, de heresia, e tudo isso levará até o poder do Estado, aonde culminará com a morte do nosso Redentor. Maria e José temem pela vida do menino, e porque temem pela vida do menino, então eles fogem, eles vão para o Egito. Mas nesse período em que eles fogem e vão para o Egito, acontece então o massacre das crianças, porque Herodes, deixando-se levar pelo poder, e o poder quando domina a nossa cabeça nos faz ser loucos. Não tem já o ditado, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Pois é, quiseram conhecer Herodes o Grande e deram poder a ele. O que ele fez? Porque ele se sentiu ameaçado, ele então manda os seus soldados matar todos os recém-nascidos, todos os meninos recém-nascidos abaixo de 2 anos. E então acontece o massacre dos santos inocentes, assim conhecido pela tradição da igreja, e que depois, 1500 e alguma coisa, foi confirmado pelo Papa Pio V, São Pio V, então essa devoção entrou oficialmente para nós católicos. Herodes que manda matar essas crianças, que não deviam nada, mas Herodes mandou matar essas crianças porque se sentiu ameaçado pelo poder. Nosso Senhor Jesus Cristo escapou de Herodes porque José e Maria temeram pela vida do menino e foram imediatamente para outro país. Veja que interessante, Jesus já desde o início da sua missão sofre perseguição. E desde o início da sua missão, desde o início da sua vida, Jesus é um exilado. Um exilado que tem que deixar a sua pátria, que tem que deixar os seus costumes e tem que partir para uma terra distante, partir para o Egito. E nós sabemos que lá a Sagrada Família vai permanecer no Egito como migrantes por muitos anos, até depois voltarem e se estabelecerem na Galileia, como vai nos dizer o Evangelho
de São Mateus. E o Papa Francisco, falando a respeito da festa dos Santos Inocentes que nós celebramos hoje, há alguns anos atrás, ele vai dizer que contemplar o presépio é também contemplar este pranto, o pranto daquelas mães que perderam os seus filhos por ódio e por loucura do rei Herodes. É também aprender a ouvir o que acontece ao redor e ter um coração sensível e aberto à dor do próximo. Contemplar o presépio, isolando-o da vida que o circunda, seria fazer do Natal uma linda fábula que despertaria em nós bons sentimentos, mas nos privaria da força criadora, da boa nova que o Verbo encarnado nos quer dar, e a tentação existe. O Papa nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a olharmos o presépio, a contemplarmos o menino Jesus que está aí no presépio, mas não nos esquecermos da realidade que nos circunda, de tantos outros presépios que ficam montados o ano inteiro, aonde Jesus também está, de tantas outras crianças que vivem no nosso mundo sofrendo, como aquelas crianças sofreram. Quantas crianças foram mortas no mundo de hoje pelos Herodes modernos? Quantas crianças são muitas vezes sufocadas? Quantas crianças muitas vezes são oprimidas e perseguidas por causa do Herodes dos dias de hoje? Nós temos que acreditar em um mundo melhor e olhar para o Cristo como nossa esperança, aquele que traz a vida em abundância para cada um de nós. Obrigado, meu querido e minha querida, porque você está aqui junto conosco, meditando a palavra de Deus nesse dia dos Santos Inocentes. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes o Peregrina Brasil tem um recadinho especial para você. Que tal conhecer os lugares onde viveram os santos que você admira? Imagine fazer essa viagem com o Padre Christian Shankar, que ensina com sabedoria e alegria. A Peregrina Brasil e a TV Evangelizar te convidam. Vamos para Veneza, de São Marcos, Pádua, de Santo Antônio, San Giovanni Rotondo, do Padre Pio, e Roma, para ver o Papa, o Vaticano e lindas basílicas. Viagem em junho do ano que vem, vagas limitadas. Peregrinação Caminhos de São Francisco e Basílicas Italianas, com o Padre Christian Shankar. Uma experiência de fé e amor que você não pode perder. Faça já a sua reserva pelo telefone 11 2942 8332 ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, meditando a Palavra de Deus nesta manhã do dia 28 de dezembro, manhã, ou melhor, dia dedicado à Eucaristia, Quinta Eucarística, na qual nosso olhar, o nosso coração se volta para Jesus presente na Eucaristia. Nós, como católicos, adoramos Jesus presente na Eucaristia, agradecemos Jesus pela sua presença e pelo seu amor por cada um de nós. E nesse dia 28 de dezembro, nós também estamos celebrando em toda a igreja a festa dos Santos Inocentes. Quem são os Santos Inocentes? São as crianças nascidas em Belém, no período que o nosso Senhor e Salvador também nasceu, e que foram mortas a mando do tirano, o rei Herodes. Essas crianças derramaram o seu sangue. Se assim nós podemos dizer, são os primeiros mártires, que não louvaram a Deus com a sua boca, mas louvaram a Deus derramando o seu sangue, sendo testemunha já da messianidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses pequeninos são mártires porque realmente eles morreram pela causa de Jesus. E nós vemos aqui o êxodo da Sagrada Família de Nazaré. Eles que têm que deixar a sua pátria, deixar a sua terra e ir exilados a viver no Egito por muitos anos. E o tema do nosso programa de hoje é a esperança de um mundo melhor. Exercitar a esperança de um mundo melhor. A esperança que nos trouxe o nosso Salvador, Jesus Cristo.
Não o desespero, a loucura e o ódio que traz Herodes, senão a esperança de que o nosso mundo pode ser um mundo melhor. E como o nosso mundo pode ser um mundo melhor? Escutando Cristo, escutando a boa notícia do Cristo, escutando o Evangelho do Cristo, a boa nova do Cristo. É assim que o nosso mundo pode se tornar um mundo melhor. Enquanto o nosso mundo ficar escutando Herodes e as suas maquinações e as suas loucuras, o nosso mundo vai continuar sendo um mundo violento, um mundo cheio de ódio, um mundo com falta de perdão, um mundo olho por olho, dente por dente, o mundo da lei do talião. É porque ainda é o mundo que está escutando Herodes. Quando nós escutamos o nosso Salvador, então nós nos tornamos um mundo melhor, um mundo cheio de esperança, cheio de amor. Mas no bloco anterior eu falava para vocês aquela bonita reflexão do Papa Francisco. E o Papa Francisco nos convida a não somente olharmos o presépio e dizermos: ai, que coisa bonita, que menininho fofinho, que a Virgem Maria bonita, o São José bonito, os magos bonitos. O Papa Francisco diz: olha, a gente precisa olhar para o presépio, reconhecer que aí está a presença de Jesus Cristo, reconhecer aí o Deus encarnado, mas nós também não podemos nos esquecer, vai dizer o Papa Francisco, das realidades que estão aí em volta do presépio. Existem muitos presépios à nossa volta. E uma das realidades do presépio de nosso Senhor Jesus Cristo foi o choro dessas crianças que padeceram, que foram mortas pela loucura de Herodes. Hoje em dia nós também somos chamados a olhar o presépio de nosso Senhor Jesus Cristo e escutar o choro das outras crianças que estão em torno do presépio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas crianças sofrendo, meu irmão e minha irmã, seja aqui no nosso país, crianças sofrendo por causa da fome, crianças sofrendo por causa da desnutrição. Quantos presépios ainda estão aqui armados no nosso país? Crianças que nascem em um estado deplorável da saúde. Ou então, se nós vamos para o nosso mundo afora, quantas crianças foram mortas nos conflitos armados que existem no nosso país? Sejam nos grandes conflitos que a mídia noticia, mas também nos conflitos pequenos do nosso mundo, nos conflitos que estão localizados nos rincões deste mundo. Quantas crianças também morreram e acabaram deixando as suas vidas por causa da loucura de outros tiranos, mas que atuam do mesmo modo como atuou Herodes. O nosso olhar também precisa se voltar para isso, para essas realidades que estão aí em torno do presépio, essas realidades que estão em torno da nossa vida. Hoje nós escutávamos o Evangelho que o anjo vai dizer a José: toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito, porque Herodes quer matar eles. E eles tiveram que ser exilados. Quantas famílias tomam os seus filhos, quantos pais pegam as suas mulheres, pegam os seus filhos e são exilados, têm que deixar a sua pátria, porque a sua pátria ou estão sendo perseguidos, ou a sua pátria não tem condições dignas para que aí possam estar vivendo, e são exilados, como Maria e José foram exilados, tiveram que ir para outro país. Quantas pessoas têm que deixar a sua pátria e ir para outros países? Nós queremos rezar também por essas pessoas, colocar essas pessoas na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então olhemos para o presépio, mas olhando para o presépio, vamos olhar dentro dessa ótica também que nos ensina o Papa Francisco. Porque se nós olhamos para o presépio só pelo presépio, ai que bonito, que menino bonitinho, fofinho, e fica tudo como se fosse, como vai dizer o Papa, uma bonita fantasia. A gente precisa olhar para o presépio e olhar para as realidades que estão em torno do presépio, para aquele choro de crianças que estão em torno do presépio. E também nós somos chamados a estender a nossa mão para aquelas crianças que precisam da nossa ajuda, seja ajuda material, psicológica, ajuda espiritual também. Você como pai, como mãe, você deve ajudar as suas crianças aí na sua casa. Você como vô, como vó, também deve ajudar as crianças, formar as crianças nos bons valores. Nós queremos uma sociedade melhor, nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nós precisamos do quê? Nós precisamos educar as crianças então nos bons valores. Se hoje nós temos uma sociedade muito violenta,
e uma sociedade a estilo de Herodes, se assim nós podemos dizer, uma sociedade herodiana, significa que os bons valores não foram inculcados, não foram colocados no nosso coração, no coração das nossas crianças. Porque o futuro da nossa sociedade depende das nossas crianças. As nossas crianças serão o futuro da nossa sociedade. E se nós formamos as nossas crianças e colocamos os bons valores, colocamos aquilo que vai dizer São Paulo, os mesmos sentimentos de Jesus Cristo no coração das nossas crianças, então nós vamos ter um mundo melhor. E como eu dizia, para nós termos a esperança de um mundo melhor, nós precisamos olhar para aquele que nos trouxe essa esperança. E mais do que esperança, para aquele que nos trouxe essa realidade que é Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós podemos encontrar uma esperança melhor. Senão nós não encontramos. É Cristo ou é Herodes, meu irmão e minha irmã. E nós somos chamados a imitar Cristo. Cristo que é manso e humilde de coração. Cristo que se fez frágil. Cristo que soube amar. Cristo que soube perdoar. Cristo que esteve ao lado daqueles que sofriam. Cristo que esteve ao lado daqueles que eram incriminados pela sociedade, daqueles que eram mal vistos pela sociedade. Cristo esteve ao lado deles. Não somos chamados a imitar Herodes. Quem sabe nos nossos dias e a nossa sociedade nos convida inconscientemente a acabar imitando Herodes. E quando nós imitamos Herodes? Quando nós não perdoamos. Quando nós nos sentimos ameaçados e diante de qualquer ameaça, se podemos até mesmo ir contra a vida de alguém, às vezes não tanto fisicamente, mas através da nossa língua nós fazemos. Tudo isso é reino de Herodes ainda. Ainda não chegou o reino de Cristo se nós estamos nesta ótica. Por isso nós somos chamados nesta manhã a deixar isso. Não permitamos mais que Herodes reine no nosso coração, na nossa vida e nas nossas sociedades. Mas que o Senhor possa reinar na nossa vida, no nosso coração e na nossa história. É essa mensagem que hoje eu deixo para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, aqui no programa Com a Palavra. Que os santos inocentes intercedam por você, que os santos inocentes intercedam por sua família e conceda a você, meu irmão e minha irmã, a graça de um coração puro, de um coração simples, de um coração humilde, de um coração amoroso para acolher Jesus Cristo. E acolhendo Jesus Cristo, a sua vida vai ganhar um novo sentido e você será uma pessoa nova, renovada, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É tudo isso que nós queremos pedir hoje também, nessa quinta eucarística, a Jesus Eucaristia, que transforme os nossos corações e que nos dê a graça de deixarmos de lado o reino de Herodes e de abraçarmos a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.